Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. E esse vídeo de hoje é dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre. Nós estamos em 2021. O título dessa lição é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Agora nós estamos iniciando esse segundo trimestre e essa é a primeira aula e a lição de número 1 que tem o título E deu dons aos homens. Veja só. O textual dessa lição se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim o apóstolo Paulo, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática, diz o comentarista, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Prosseguindo aqui com nossa lição, os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Prosseguindo aqui com a nossa lição, o objetivo geral dessa lição, diz o comentarista, afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, destacar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. E o segundo tópico, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. Então veja só. O terceiro tópico, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Aqui na sequência, querido, nós vemos aqui, prosseguindo com o nosso estudo, desde já eu quero aqui agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado, de qualquer forma, têm nos ajudado. Nós batemos a nossa meta aí de 10 mil inscritos, mas nós continuamos e pedimos também a sua ajuda, que você continue nos ajudando. Olha só, você que é pastor, pastora, você meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, nos acompanhando, por favor, se você conhece alguém aí a seu redor, na sua comunidade, na sua igreja, onde você estiver, que não sabe ler, não sabe escrever, pois eu te peço, compartilha meu vídeo com essas pessoas. Essa aula aqui é para a Escola Bíblica Dominical, mas toda semana nós temos uma aula ensinando você que não sabe ler, não sabe escrever, de uma forma muito simples. Nós estamos ensinando letra por letra, palavra por palavra. Então não perca essa oportunidade. Então eu quero fazer com uma dinâmica diferente nessa aula e nós vamos estar aprendendo sobre os dons espirituais e ministeriais. Então veja só. Dons espirituais e ministeriais. Então, queridos, veja só, vamos aprender hoje sobre os dons espirituais e ministeriais. Veja só, o ponto central, diz o comentarista, os dons são atuais e bíblicos. Então, os dons espirituais são atuais na igreja e está na Bíblia. E na introdução, diz o comentarista, a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para seu bem comum. Nesse trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ele proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé.
Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Então os dons aqui, né, faz com que nós alcançamos uma unidade, né, no amor de Deus e na fé da palavra do Senhor. Primeiro subtópico, no Antigo Testamento. O dicionário bíblico, o Wycliffe, mostra que há várias palavras hebraicas que significa dádiva. Então, esse dicionário aqui diz que há várias palavras, né, no hebraico que significa dádiva. A origem dessa palavra está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Então nós vemos aqui que a palavra dádiva, né, são outras palavras também com o nome de dádiva, significa a mesma coisa de dar, doar alguma coisa. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos às pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros que não está aqui, né? Então, nós vemos aqui, todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Queridos, nós vemos aqui que os dons ele não estavam acessíveis no Antigo Testamento como agora no Novo Testamento. Porque antes, nós vemos aqui que esses dons do Espírito, espirituais, eles vinham, mas era sobre, né, o profeta, o rei, o sacerdote, né? Então, mas hoje não. Hoje está mais acessível. Todo o corpo da igreja, ou uma pessoa individual pode entrar diante do trono de Deus e buscar também esses dons para a igreja. É tanto que o Senhor manda que nós buscamos os dons, né, para poder Ele trabalhar na igreja e nós chegar a uma unidade, né, na fé. Segundo subtópico, no Novo Testamento. Vamos ver aqui os dons espirituais no Novo Testamento. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados. Veja só, que se relaciona ao verbo grego de dome. E este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 15. Então, de dome aqui é o significado da palavra, né, que ele diz de dom, que se refere à palavra dar no ativo, quer dizer, em atividade, né? Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Isso tudo no Novo Testamento, né? Olha só, o Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito. Então, queridos, nós vemos aqui que no Novo Testamento, né, os dons que vêm para a igreja para que ministre a cura aos doentes, proclama a salvação do homem, para tudo isso para a glória de Deus. Esse é subtópico, uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais. Então vamos dividir aqui em 3 categorias principais. 1, 2, 3. Então vamos dividir aqui para nós entender melhor esses dons. O primeiro, dons de serviço. Dons de serviço. E o segundo, vamos ver então, dons espirituais. Espirituais. Nós estamos dividindo assim para a gente entender melhor, né? Muitas das vezes nós fazemos uma mistura e aqui nós vamos classificar eles. Terceiro, dons ministeriais.
dons ministeriais. Para a gente entender melhor. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar, edificar a Igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então é interessante aqui que o apóstolo Paulo, quando ele chega lá em Corinto, ele não preocupa em classificar os dons, não. Aqui a preocupação dele é que os irmãos, venham buscar a igreja para que a igreja venha crescer, no conhecimento, na comunhão e na unidade da fé. Síntese do tópico 1, resumo do tópico 1. Nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Então nós vemos aqui que no Novo Testamento está disponível a todos os crentes, com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Segundo tópico, os dons de serviços espirituais e ministeriais. É interessante, que a gente vai entender os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Então nós vemos aí que Paulo classifica aqui 3 classes. Primeiro subtópico, dons relacionados ao serviço cristão. Está onde? Esses dons. Está em Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a, veja só, de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Então, aqui Paulo, nesse dom do serviço, Paulo está alertando que o crente que recebe esses dons, ele não pode se achar autossuficiente, não pode deixar que eu faço só, porque eu tenho esse dom, eu faço só. O corpo, tem vários membros. Então, quando você está no corpo, o seu corpo, uma mão precisa do pé e também o pé precisa do olho. Então é assim sucessivamente. Não podemos achar autossuficiente, porque você faz parte de um corpo, Temos que ficar alegre, porque quando nós estamos no corpo, a gente tem que ficar muito alegre quando a gente vê um irmão que tem aquele dom, que é aquele que você não tem. Por exemplo, no meu caso, vamos supor que eu não sei cantar, mas quando eu vejo um irmão que tem esse dom de cantar, então eu fico alegre, porque eu faço parte desse corpo. Então, é por aí que o apóstolo Paulo quis dizer. Nunca pode achar autossuficiente. Muitas das vezes a pessoa pensa, só ele que sabe cantar, você faz parte do corpo. Então, quando ele canta, você não canta, mas você tem outra coisa que você faz que o outro não faz, que é dado a você. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o funcionamento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Amém, queridos? Então, esses dons que nós recebemos, buscamos do Pai, que é dado à igreja, essa dádiva, esse presente, é para que nós tenhamos comunhão, para que a igreja possa, um necessita do outro. Não podemos achar autossuficiente quando você, às vezes, tem o dom de pregar, tem a eloquência, e o outro não tem. Não, você tem, amém, por isso eu fico alegre, porque eu estou no corpo e eu vou receber também. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos capítulo 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão, pois ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém.
Então, nós vemos aqui, falando de serviço, é que quando você está fazendo um serviço, você está prestando algo para alguém, né? Um serviço. Então, quando nós estamos sendo usados com esse dom, então você está prestando serviço ao corpo, né? A alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-los em benefício da Igreja de Cristo na terra. Então nós vemos aqui, né, o apóstolo Paulo em Romano, o ministério que ele tem aqui, o ofício diaconal, né, do diácono, de prestar serviço para alguém. O serviço aqui de exortação, de exortar a igreja também, encorajamento, de encorajar, repartir, né, repartir ali, presidir, quer dizer, de ser um presidente, um líder, exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro. Então, todo esse dom está relacionado com a ação em prol do seu próximo, né? Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Então, queridos, o importante é que o apóstolo Paulo exorta a igreja para que venha buscar os dons. Isso era o desejo dele, de ver a igreja crescer. Porque quando você não busca esses dons, você começa a se apegar nos costumes. Você começa a se apegar com os hábitos. Você começa a pegar vício. Vício como? Vício de trazer só aquela mensagem, trazer só aquele versículo. Por quê? Porque você não buscou os dons, porque Deus quer dar dons, mais dons, para você ter mais conhecimentos, né? Então é preciso que buscamos os dons para aperfeiçoamento da Igreja de Cristo na terra. Amém, amados? Então, segundo o subtópico, conhecendo os dons espirituais. Vamos conhecer agora os dons espirituais? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Veja só, o apóstolo Paulo ele diz aqui que acerca dos dons espirituais, que não sejamos ignorantes, que venhamos entender. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Os dons listados em 1 Coríntios capítulo 12 são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de língua e interpretação de línguas. Então esses dons aqui estão listados ali em 1 Coríntios capítulo 12. Então, os dons, esses aqui são os espirituais. Esses aqui são os listados, amado. Mas são variedade de dons, né? Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, né, conhecesse algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Então, o apóstolo Paulo, em especial a igreja de Corinto, ele queria que eles viessem conhecer mais sobre os dons espirituais. E nós precisamos, queridos, porque são variedade de dons que o Senhor quer nos conceder. E às vezes nós não buscamos e fica aquele crente atrofiado, né? Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Beacon, da CPAD, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Eles começaram a pegar na idolatria, porque não buscavam os dons, porque os dons espirituais mostram em nós, traz em nós o poder de Deus. E aí, quando eles não buscavam os dons espirituais, começava a pegar em idolatria, né?
idolatrar alguma coisa para mostrar algum poder. E na verdade o poder vem dos dons que Deus quer usar o crente, né? Muitas das manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Veja só, os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por quê? Eles estavam pegando em outras coisas, né? Para mostrar para a igreja que eles tinham poder, mas não estava correto, de acordo com os dons que Deus tem dado para a igreja. O apóstolo Paulo, então, vem ensinar para eles aqui, né? Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Então, para que a igreja seja edificada de acordo com a palavra do Senhor, nós temos que buscar esses dons, porque os dons vêm nos trazer uma fé mútua, né? A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, esta acontece por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Então, se não ensinar corretamente sobre os dons, aí começa a aparecer fanatismo religioso, corrupção, né? E muitas heresias, porque a pessoa não entendeu, não buscou os dons corretamente, e aí começa a distorcer o que está na palavra. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Então, quando nós buscamos os dons, quando nós buscamos o entendimento, aí acaba com esses surgimentos, né, que inadequados, práticas que não são corretas no culto. Terceiro subtópico, acerca dos dons ministeriais. Então, nós vimos os dons de serviços, nós vimos os dons espirituais, e agora nós vamos ver aqui os dons ministeriais. E os dons ministeriais são os dons que Jesus nos concede, né? A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim. Aqui Paulo classifica esses dons ministeriais para a igreja. Primeiro ele fala que o apóstolo, profeta, né, evangelista, pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Olha só. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus, né? Aqui, Efésios capítulo 4, versículo 12 ao 16. O Senhor deu à sua igreja ministro para servi-la com zelo e amor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, versículo 3. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 28, João capítulo 13, versículo de 1 a 11, jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Dons de serviço, os dons ministeriais e os dons espirituais. Queridos, também eu quero apresentar aqui para vocês, classificar aqui também os dons. Nós vemos aqui Pai, Filho e Espírito Santo. Qual a fonte dos dons que nós recebemos? Vê aqui, ó, do Pai. Quem é o Pai? Deus. Qual o dom do Pai? O dom da vida. Ninguém
tem dom da vida, só Deus. E o dom da graça. A graça, o favor imerecido, é de Deus também esse dom. E o amor, é o dom de Deus também, o amor. Então, esses aqui são o dom do Pai, de Deus, né? Do Filho. Olha só, Efésios, capítulo 4, versículo 11. Quem é o Filho? Jesus. Os dons do Filho são os ministeriais. Você vai ler lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ministeriais. Os dons do Filho, os dons do Espírito Santo, os dons do Espírito, os dons do Espírito, dons de línguas, interpretação de línguas e variedade de línguas. Então, esses aqui são os dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só para a gente ter aquela noção como que são repartidos aqui os dons. Aqui, síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. Nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependemos um dos outros. Para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Amém, queridos? Então, queridos, esses dons não é só para algum, é para todos. Se você está num corpo, tudo que um membro do corpo fazer vai servir para você. E tudo que você fazer também vai servir para os outros. Terceiro tópico. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Então, queridos, será que nós já vimos também, temos algum problema com os dons espirituais, ou será que nós entendemos todos? Porque a igreja de Corinto tinha, né, um problema, né, na administração desses dons espirituais. Então, vamos aqui, o primeiro subtópico, os dons são importantes. Nós precisamos dos dons, né, para a igreja andar em mutuidade, quer dizer, em união, em comunhão. Primeiro subtópico, os dons são importantes, queridos. Os dons são importantes, nós precisamos dos dons, né? Um argumento utilizado pelos sensacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. Então, os sensacionistas, eles dizem que os dons cessaram no primeiro século. Isso não é verdade. É que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade. Em muitos lugares, entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estava supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, ninguém que vai ter um dom vai se achar melhor do que o outro, porque se você tem esse dom, você está a serviço da obra do Senhor. Nenhum dom é superior ao outro. E o apóstolo Paulo deixou isso bem esclarecido lá em Corinto. Segundo subtópico, a diversidade de dons, e o que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, não são os novos dons, mas a diversidade deles. Então, a diversidade de dons, isto denota a unidade da igreja de Cristo, mas, simultaneamente, a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses novos dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois, se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios,
veremos que os outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Então, aqui nós repetimos de novo que Paulo seleciona ali, 9 dons, mas as igrejas, os dons, são multiplicidade de dons, né? E isso, cada igreja local ali, o Senhor usava o dom, como ele quer. Terceiro subtópico, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito pessoal. Romanos, capítulo 12, versículo 6, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Não podemos nos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom de que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use com o coração sincero, transbordante de amor pelo próximo. 1 Coríntios 13. Não foi por acaso que o capítulo 13, amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre os 12 dons. E o 14, língua e profecia. Então, nós vemos aqui que os dons espirituais não são nossos, Deus nos usa com esse dom. Nós não podemos usar ele com arrogância, achar que nós somos tão importante, porque todos somos iguais, e os dons são dados à igreja a crescer em unidade na fé em Cristo Jesus. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Não existe um dom mais importante do que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Bem? Então, terminamos aqui a lição de número 1 do segundo trimestre. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.